Uma cidade moderna, com edifícios e infraestrutura que demonstram o porquê o município é considerado um dos mais desenvolvidos da Bahia. Comércio forte. O minério extraído aqui ganha o mundo e outros setores da economia fomentam um crescimento constante que faz com que o município se destaque no cenário baiano. Mas nem sempre foi assim. Emancipado em 1877, Brumado está prestes a completar seus 144 anos de história, abrigando quase 70 mil habitantes. Quem vê o município hoje dificilmente imagina que no passado a realidade já foi bem diferente. Meu nome é Maria Sônia Meira Gomes. Eu sou a viúva, de Dr. Juraci Pires Gomes. Durante muitos anos eu acompanhei a trajetória dele. Nós iríamos agora fazer 52 anos de casado, nesse mês. Eu conheci Juraci e nós nos casamos em 1969, dia 25 de janeiro. Ele foi logo convidado a candidatar a prefeito pelo senhor Armindo Azevedo, que foi prefeito. Ele foi prefeito na primeira gestão dele, foi de 1967 a 1971. Depois ele foi prefeito pela segunda vez, de 1974 a 1978. E pela terceira vez ele foi prefeito de 1983 a 1988. Meu nome é José Maria Vieira Machado. Nasci em 1935, 6 de março de 1935. Portanto, eu tenho 86 anos, vou completar agora em março. A divulgadora de Brumado começou em 1950. O disco era esse aqui, ó. O disco de 78 rotações. O disco 78, que ele trocava as agulhas. 78 rotações. Depois de muito tempo, apareceu o vinil. O vinil aqui, ó. O disco vinil. Depois do vinil, apareceu aqui a fita, o CD. Hoje é agora o pendrive, né? Portanto, a divulgadora tem história. Eduardo Vasconcelos, atualmente prefeito de Brumado. Nasci nessa terra há quase 75 anos atrás. E Brumado já se chamava, então, já município de Brumado. A única coisa diferente geograficamente para hoje, e quando eu nasci, em 46, Brumado ainda contemplava as áreas hoje pertencentes a Aracatu e Malhada de Pedra. Era um município maior do que é hoje. A emancipação desses dois distritos que viraram município aconteceu depois. Me chamo Miguel Lima Dias, filho de Brumado, nasci na zona rural, na Fazenda Gamileira, pertencente ao povoado de Correios, distrito de Itaquaraí e município de Brumado. Meu avô é José Alvino Machado, o Vecazuza. Ele foi prefeito na década de 20. O prefeito era nomeado, não tinha eleição, não. Naquele tempo não tinha eleição. Naquele tempo tinha os coronéis, o tenente, mas comprado. O cara não sabia nada, não sabia ler, tudo, mas chegava em Salvador, comprava a patente, tinha coronel Tibério Meira, coronel Major Aurélio, coronel Marcolino, tem um bocado de rua aí, com o nome deles aqui. Naquele tempo era patente comprada e não tinha eleição. A eleição só foi de Dr. Juraci para cá. Na primeira gestão dele, ele tinha nós tínhamos uma Brumado pobre, né? Sem muita estrutura, né? de educacional,
saúde. Era uma dificuldade muito grande, né? O gás era uma dificuldade, a gente precisava comprar em São Paulo, alguém que tivesse, que nos mandava o gás, aproveitava os caminhões que traziam para aqui, né? As pessoas, poucas pessoas também tinham, né? Cozinhavam a gás, eram sempre lenha, né? Tanto que a gente via muito na rua, passavam os animais carregados com aquela carga enorme de lenha para usar nas cozinhas, né, das pessoas. A água, é como eu estou te falando, vinha algumas fontes e no rio também. Tinha os carotes, sempre os animais que eram nosso transporte para esse tudo aí, era exatamente uma coisa que a gente faz questão de mostrar o que é uma falta de água, falta de luz, né? A água, a gente pegava no Sobocó, no Rio do Antônio. Quantas vezes eu e Gilberto, meu irmão, nós tínhamos no cambão, colocava 2 latas de 20 litros de um cambão, que daquela madeira chamava cambão. Ele ia na frente e atrás com aquelas 2 latas de água, pegando água do Sobocó para trazer para casa. Eram todos assim, traziam os carotes, a gente comprava. Outra hora mandava buscar as latas. Quem tinha um animal, mandava buscar. Quem não tinha, comprava as cargas, né? A luz também, nós tínhamos, era muito interessante porque não tinha luz na cidade, luz elétrica que fosse hidráulica na parte de... nós tínhamos a luz, era de motor, um motor muito simples, que abastecia a cidade assim, da prefeitura para a saída de Livramento, para o lado da saída de Livramento, tinha luz um dia. Da prefeitura, da igreja, desculpe, da igreja ou da prefeitura, porque eram próximas, né? Da igreja para a saída, quem vai para Catibuaba, era o outro dia. Então ficava assim, às 10 horas da noite, apagava as luzes de uma, né? Ficava a outra só acesa. Antes das 10, 15 para as 10 mais ou menos, a gente tinha um aviso, eles piscavam 3 vezes, e essas 3 vezes sabia que daí 15 minutos podia providenciar os fifós, as lamparinas, o que a gente tinha, velas, etc., para manter a iluminação da casa, porque a luz apagava, né? Ficava só a outra parte da cidade. Foi um dos trabalhos que Juracy fez, que foi, assim, eu considero um dos melhores da época, né? Se é que se pode dizer. Porque ele foi a Brasília, né? Na época, até com a vereadora Esther Trindade Serra, junto com alguns amigos, deputados, ele conseguiu, né, os motores a óleo que eram ali justamente onde tem aquele posto, que é a unidade da prefeitura, que é ali na pracinha do Jurema. O pessoal chamava muito a pracinha do Jurema. Aquele prédio da prefeitura ali foi o primeiro local que colocaram, que vieram todos os motores imensos, né, que a óleo diesel, foi que funcionava, foi que a cidade toda teve luz, e luz durante o dia. Aí todo mundo... As geladeiras eram todas a querosene, quem tinha geladeira era toda no querosene, né? Aí começou, então, o comércio incrementou também por conta disso, né? Vieram as geladeiras, né? A facilidade depois com os caminhões que vinham, empresas que foram se arrumando aqui por perto ou por aqui mesmo, né? Trazendo gás, já foi facilitando bastante, porque era uma vida bem difícil, né? Diante desse conforto que nós temos hoje de luz, né? Telefone, internet, nada disso existia. O telefone nós tínhamos tudo isso antes de Juracy entrar. Ele tinha uma central pequena, que ficavam, acho que 2 ou 3 moças, que elas se revezavam. E quando a gente queria falar, a gente ligava para a central e ela fazia a ligação para o estado, a cidade ou o município que a gente quisesse, né? Então era a dificuldade toda, era toda ela feita dessa forma. Depois logo com a parte de luz chegando, e depois aí veio com mais sacrifícios, com mais com a ajuda dos não só também dos vereadores, de todos aqui que colaboraram muito, dos que davam apoio a ele,
Antônio Carlos Magalhães e aquelas outras pessoas que podiam trazer com deputados amigos nossos, que já trouxeram, né, essa luz a luz já hidráulica, já a luz toda na cidade inteira, colocou-se, aí veio o posteamento, veio toda uma parte, já vem aí sinal de televisão, que não tinha, né? Aí já veio o sinal de televisão. Com tudo isso, a gente sabe que foi, né, a melhoria da cidade, realmente foi todo esse início. O transporte, antigamente, era o trem. O trem aí tinha a classe especial, tinha o mochila. O mochila ficava na estação. Era o transporte que tinha, era o trem. O trem de ferro fazia transportes, tanto transporte cargueiro como transporte de pessoas, né? As pessoas se dirigiam para ir para Salvador, normalmente eles iam de trem, né? Paravam nesses lugares aí e tal, mas era todo ele de trem. Não existia assim essas empresas de ônibus que tem hoje, que estão, né, já para tantos outros municípios. Era o trem. E a carga também, né? Magnesita, essas empresas que faziam o transporte também de minério, eram também pela via férrea, né? Como continua hoje até agora. Depois apareceram os ônibus aí, mas naquela enchente de 68, para ir para a Conquista, tinha que ir pela ponte do Apertado Morro, porque a ponte aí invadiu, a água invadiu e não podia passar. Aí o pessoal, para pegar o carro no outro lado, tinha que passar pela ponte do Apertado Morro. Daqui para a Conquista era uma novela. Seguia, levavam caminhão, tinha aqueles fortes, um caminhão aí, e levavam um tempão, o dia todo, para chegar em Conquista. E os ônibus também, e os ônibus, e o ônibus de Ilhéus, fez aí, começou o transporte, era tudo ridículo, estou vendo como era. Naquele tempo não havia as escolas de hoje, onde você tem creche, você tem criança aprendendo aos 5, 6 anos de idade. Eu, quando fui alfabetizado, que eu fui para a escola, Grupo Escolar Getúlio Vargas, ali na Praça Armindo Azevedo, eu já tinha 7 anos de idade. Tinha muita vontade de ir para a escola. Via meus irmãos irem e gostaria de ir também. E acabei indo. Quando eu fui, tive um choque. Até depois não queria ir mais, mas final, chegou a idade e tinha que ir para a escola. Fui aluno então, como naquela época, sempre aluno de uma professora só. Eu fui aluno de Armindo Azevedo. Naquele prédio havia 4 salas de aula, onde havia a sala de Dona Armida, de Dona Miriam, sua irmã, a de Dona Palmira e não me lembro o nome dela, a mulher de Zuzu. Eu não me lembro mais o nome dessa professora. Então, 4. A diretora era a Dona Anice Públio da Silva Leite. Então, uma infância, de certa forma, tranquila, porque dividida entre o dever de estudar e a obrigação de ajudar os pais, como era comum naquela época. Eu ia para a roça, um pequeno mangueiro de capim, onde meu pai criava um pouco de gado, e tirava-se o leite. Então eu tinha uma obrigação de tirar o leite pela manhã com ele, e à tarde apartar o gado, dar ração na época da seca, essas coisas todas. Pequenas atividades de ajuda econômica que as crianças praticavam de forma muito salutar naquela época. Criava o senso de responsabilidade. Naquele tempo era muito importante, o 7 de setembro era festejado com maior pompa, cantava o hino nacional. A professora Anice Públio me acordava às 5 horas da manhã para cantar o hino nacional. Agora eu ficava aqui em frente à igreja matriz, agora a escola tal, Escola Nacional de Fátima, o colégio estadual, e falava o desfile, pedia aplauso, era muito importante. Quando Getúlio Vargas passou por Conquista,
estava fazendo a Rio Bahia. Estava fazendo a Rio Bahia e não tinha começado o asfalto. Aí ele parou lá em Conquista. Eu tenho um microfone que eu doei à prefeitura, um cara de gato. Esse microfone estava junto com os outros lá da Rádio Clube de Conquista, que Getúlio Vargas falou. Muito importante. E já ele faleceu em 54. Alguns fatos marcaram aquela data, aquele período naquela escola, como por exemplo, em 24 de agosto de 1900, não sei se foi 54, acho que foi 54, que foi a morte de Getúlio Vargas, que coincidentemente era o que dava nome, era o ex-ditador, né, que já foi ditador no Brasil, e depois do Estado Novo, né, e depois presidente eleito, Getúlio Vargas. E quando da sua morte, ao se anunciar que o presidente da República tinha morrido, a criançada saiu jogando as passas para cima, comemorando, irresponsavelmente, como é comum às vezes, o folguedo da criança quando tem uma folga e pode deixar a obrigação para cuidar do lazer. Outro fato marcante é que, diferentemente de hoje, na escola não havia essa merenda propiciada pelo governo. Quase sempre o turno pela manhã, mas embora houvesse também à tarde, mas a gente ia para a escola, levava guardado de alguma forma um pedaço de rapadura, né? E que na hora do intervalo comia aquela rapadura. Era merenda, né? E se estudava tabuada, se estudava análise sintática. Eu sei que até a 4ª, 5ª série aprendia-se muito, embora que as professoras não passassem por hoje o que as professoras têm, coordenador pedagógico, essa parafernália toda, desde depois que apareceu o Paulo Freire, que modificou para pior a educação nesse Brasil. Mas naquela época, então, a gente saía e fazia, então, admissão ao ginásio. Era um verdadeiro vestibular. Mas um fato interessante que aconteceu ainda na minha infância e que eu gosto de citar com até um certo orgulho. A minha professora, haviam poucos professores em Brumado, a dona Armida tinha uma costureira, dona Nuzinha. Dona Armida morava ao lado da escola, na Praça Armindo Azevedo, e ela, num dia à tarde, desceu, já no final do ano, em direção à rua Exupério Pinheiro e Canguçu, e ao passar em frente à casa de meus pais, coincidiu naquele horário do final do dia encontrar minha mãe ali na porta, na janela, e minha mãe perguntou então à professora Armida: e aí, professora, como é que vai Du na escola? E ela disse assim: Dona Antônia, ele vai passar raspando, né? E minha mãe respondeu de pronto: dê pau, ou seja, reprove. Passar raspando é pouco. E é assim que eu fui reprovado na 4ª série primária. Agora, interessante é que, como ao se reprovar muito, naquela época havia reprovação, que era um instrumento fantástico para se criar a responsabilidade, o sentimento de mérito, a honradez. Hoje acabou, hoje passa sem saber. Então, ao se fazer a reprovação, a 4ª série ficou inchada, porque muitos chegaram alunos da 3ª série, e os da 4ª série, alguns ficaram retidos, como o meu caso, por exemplo, e a 5ª série, que era uma série recém-criada, que não havia até então, ela ficou com pouco aluno. Ora, no ano seguinte, o que se estabeleceu foi o seguinte: a diretora falou assim: poxa, vamos pegar esses alunos repetentes, sobretudo os mais capacitados, e vamos colocá-los na sala da 5ª série. Isso aconteceu que eu fui fazer a 4ª série, repetindo, com a turma da 5ª série. E aí eu lhe digo o seguinte: foi um aprendizado, essa reprovação a pedido, sob encomenda da minha mãe, foi um fato interessantíssimo. Para mim foi uma surra moral que ela me deu.
Aliás, a minha mãe me deu 2 surras morais. Uma foi essa. Outra foi uma vez em que, como era costume nas famílias pobres, às vezes a mãe fazia um doce e as crianças, doidas de guloseima, né, costumavam chegar lá, retirava algum, na ausência dos adultos. Eu lembro que uma vez ela fez um doce de goiaba, chamado doce de compota, que era a goiaba aberta em fatias, e esse doce estava lá na despensa. E em casa havia eu e meu irmão Heraldo e minha irmã Carmen. E aí eu fui lá pegar o doce, peguei a tampa, coloquei ao lado e a tampa rolou e quebrou. Isso na hora de pegar um pedaço de doce de goiaba. E posteriormente minha mãe percebeu e procurou saber, chamou os 3 filhos e perguntou: foi você, fulano? Foi você, fulano? Foi você, fulano? E ao me perguntar, eu no primeiro momento disse: não, minha mãe, não fui eu. E aí quando perguntou meu irmão Heraldo, ele falou assim: foi Eduardo. Foi sim. A cara dele é quem está mentindo. Eu estou vendo que ele está mentindo. Foi ele, mãe. Foi Edu que quebrou. E aí minha mãe respondeu: não, Eduardo nunca mentiu para mim. Não foi ele. Essa foi a segunda surra moral que eu recebi da minha mãe. Ela acreditou na minha fala, ainda que fosse uma mentira. Ou seja, são eventos da vida que marcam a vida da gente, que criam a personalidade da gente. A gente aprende-se muito, aprende-se positivamente, aprende-se negativamente. Esse é um aprendizado fantástico. Desde então, eu abomino a mentira e agradeço esses ensinamentos fantásticos que ela me passou. E as dificuldades eram muito grandes naquela época, porque nós não tínhamos estrada, não tínhamos comunicação. Uma viagem para a Vitória da Conquista naquela época, os 134 quilômetros, gastava-se 3 horas e meia, 4 horas de viagem, porque era estrada de chão. E quando era uma doença que demandava um melhor tratamento, tinha que ir para Salvador. E você ir para Salvador, você tinha que ir de trem de ferro. Você saía daqui, tinha até mochila, tinha o rápido antigamente tinha as classes leito. Então, o que é que você sabia? Você pegava o trem aqui, ia, quando chegava em Machado Portela, que hoje é Iramaia, o trem parava, você descia, dormia na pensãozinha daquela, depois você deslocava para Salvador de trem. E antes disso, o trem não ia nem até Salvador, não ia até Cachoeira de São Félix, lá você pegava o vapor e chegava a Salvador. Então a dificuldade quando a pessoa, para um tratamento das pessoas de Brumado, principalmente do sertão, da Caatinga aqui, era uma dificuldade muito grande. E quantas pessoas, quantos parturientos não morreram daqui para a Vitória da Conquista, porque não conseguiam chegar até a Vitória da Conquista para ter o seu parto. Naquela época não havia as facilidades que existem hoje, da pessoa ser operada, fazer uma cesariana. Antigamente, realmente, os partos eram todos normais. Minha mãe teve 13 filhos, partos normais. E Brumado, voltando à parte de criança, eu e Brumado, as brincadeiras eram na rua. A gente jogava bola descalço na rua, né, arrancando as unhas dos dedos, né, jogando bola na rua com os colegas, brincando à noite de burê, de chicotinho esquimado. E realmente era uma dificuldade muito grande, porque a energia naquela época funcionava das 6 às 10 da noite. Quando Zé Maria, 8 horas, terminava a divulgadora, e já sabia que aquela música era da gente voltar para casa, porque a luz ia apagar. Em 1964, já com 18 anos, onde aqui fiz 2 cursos, 2 anos de magistério, me formei professor em 1966. Em 1969, eu fui surpreendido com o convite do Dr. Juraci, o grupo político da Arena 1, para ser candidato a prefeito de Brumado. Aquilo para mim foi um choque, porque realmente jamais eu esperaria receber aquele convite e achei que não tinha, inclusive, nenhuma capacidade para gerir um município como Brumado, que naquela época já tinha uma média de 35 mil habitantes. Bom, aceitei por insistência da família e dos amigos, e a ajuda dos próprios amigos, porque naquele tempo eu não tinha nenhum recurso para enfrentar uma campanha política, e do meu grande líder e amigo Dr. Juraci Pires Gomes. E em 15 de novembro de 1970, eu me elegi prefeito, o prefeito mais novo do Brasil, com apenas 25 anos. E graças a Deus,
Fiquei na prefeitura 2 anos, porque foi um mandato tampão de apenas 2 anos. E com toda a garra, com todo o estímulo, com toda a ajuda dos amigos, da família, do Dr. Juracy, do Monsenhor Fagundes. Então, com todas essas pessoas, graças a Deus, temos uma administração de 2 anos que eu acredito que agradou ao nosso município. Quando foi no fim da minha administração, eu chamei o Dr. Juracy e disse, bom, eu recebi o município das suas mãos e eu quero retornar para você. E aí enfrentamos a campanha política e o Dr. Juracy foi eleito de novo o prefeito de Brumado. Brumado naquela época era uma cidade atrasada, mas uma cidade de um grande desenvolvimento, porque tinha a Magnesita. Naquela época a Magnesita tinha 3 mil funcionários. E quem não fosse funcionário da Magnesita naquela época não era filho de boa gente. Hoje a Magnesita, depois que o Dr. Hélio Penteni vendeu para outros grupos, então tem diminuído muito. Hoje eu acho que a Magnesita não tem 1000 funcionários, mas naquela época minha já era uma empresa que tinha em seus quadros de funcionários uma média de mais de 3 mil funcionários. Então, Brumado, embora uma cidade pequena, mas é uma cidade que tinha uma grande renda pelos minérios que aqui eram extraídos da nossa cidade. E aí estamos até hoje nessa batalha, nessa luta, procurando realmente acompanhar o desenvolvimento da cidade. Brumado cresceu muito na área de saúde, educação, infraestrutura, e é o que todos nós conhecemos hoje, essa grande metrópole, que é considerada a capital do minério, essa grande metrópole que é Brumado. E eu tenho muito orgulho de ser brumadense e de ser o que sou e passei por onde eu passei. 3 pessoas, aliás, 4 pessoas foram muito importantes na minha vida. A minha família, o meu pai e minha mãe, o Monsenhor Fagundes e o Dr. Juracy Pires Gomes. Essas pessoas foram muito importantes no desenvolvimento da minha educação e da minha formação. A Brumado evoluiu muito, olha, para os ouvintes, olha, a Brumado evoluiu muito, porque Brumado só era esse centro aí, aqui no Jurema para cá, da Madeireira Real para cá, só esse centro aí, ó. Quando foi fazer, para você ter uma ideia, quando foi fazer a prefeitura e mercado lá em cima, o pessoal, naquele tempo o doutor Juracy perdeu a eleição, porque o pessoal falou que o doutor Juracy estava doido, fazendo prefeitura no mato. Hoje já está precisando de mudar. A prefeitura não, mas o mercado já chegou da Cavalhada, que hoje é o bairro do doutor Juracy. A Baraúna era distante, ali onde é o clube social. Hoje, naquele morro ali, a gente, quando era criança, ia buscar umbu, Cagaita, Gabiraba, tudo ali no bairro Nobre, que é o bairro Nobre hoje. O Brumado evoluiu muito, os bairros todos aí, o Olho d'Água, por exemplo, era longe. Para você ter uma ideia, naquele tempo, o meu avô, que é Cazuza, ele falava, menino, não vai para lá não, que onça vai te pegar. Naquele tempo era a união recreativa aqui, junto aqui, ó. Todo mundo brigou, o colégio estadual foi o Monsenhor que fez. Tudo era mato, tudo aí, ó. Evoluiu muito. Mas hoje e agora melhorou mais ainda lá pro lado do Olho d'Água, aquelas pistas tudo, fizeram retorno. Muito bonito, tá? Naquele tempo era uma briga danada, política e tudo, mas hoje em dia o pessoal está sabendo mais escolher o candidato. Naquele tempo tinha boca de urna não, tinha o cabo eleitoral. E Antônio Carlos Magalhães telefonava, Juracy, eu quero tantos 1000 votos. Hoje em dia não, o pessoal a comunicação está outra coisa. Quando ele entrou na prefeitura, ele nunca deixou a medicina de lado. Todos. As viagens, vinham para cá, vinham buscar de carro de boi, de cavalo, de jegue, e ele ia nisso tudo, atravessava Rio Cheio, corda jogada de um lado para o outro, para ele atravessar. Era aquela dificuldade toda, tinha ele e mais um médico apenas. Naquele tempo, a comunicação era muito importante, porque não tinha rádio
Eu fazia tudo, as apresentações, a política, era comunicação. Naquele tempo era banal, tocava música Roberto Carlos, Ângela Maria, fulano oferecia fulano essa música como prova de amor e carinho. Todo mundo em harmonia. O Banco do Jardim podia dormir na rua aí, porque todo mundo ouvia a divulgadora com aquela audiência grande. Depois eu dirigi o carro com propaganda volante, mais de 50 anos dirigindo, fazendo as notas. Aí que Brumado cresceu, aí fazendo as notas de qualquer comunicação, qualquer falecimento e outros tipos de comunicação. Brumado já teve grandes enchentes, que eu me lembro da minha infância, que você chegava aqui nessa ponte que vai para a Vitória da Conquista, pulava da ponte embaixo, com o rio cheio de água. O rio, ele transbordava e as águas barrentas vinham até ao nível da ferrovia. Quem passa ali na rua Antônio Pinheiro Canguçu, ao lado da ferrovia, a água vinha próximo dali, o rio enchia que vinha até ali. Pois bem, nunca mais de 50 anos que isso não acontece. Por quê? Porque esses barramentos sucessivos, hoje o Rio do Antônio tem mais de 200 barragens, entre grandes e pequenas. Você tem aqui, você tem Malhar de Pera, você tem... Agora, a grande barragem que secou o Rio do Antônio foi a barragem feita no Rio do Salto, que é formador dele, lá em Trovisco. Muito bem. Eu estou dizendo isso porque Brumado, de 98 a 99, tinha uma barragem construída no Rio do Antônio por volta de 72, 73, um pouco no início da década de 70, que tinha um horizonte de projeto. O que é horizonte de projeto? É o período que você estima que aquela barragem vai atender. Ao cabo daquele período, ela já não vai aumentar ou coisa parecida. Muito bem. Como ela foi feita no início da década de 70, era para se estimar que no início da década de 90 se fizesse outra barragem, ou ampliasse aquela, ou desassoreasse, que a tendência é um assoreamento. Ora, o que é que aconteceu? Em 92, findado esse período, mais ou menos quando o contrato de concessão da Embasa acabou com o município de Brumado, o prefeito de então não tomou as devidas providências no sentido de que se fizesse um novo barramento ou coisa parecida, e aí houve o colapso. Em outubro de 98, totalmente seca a barragem. Uma cidade, um município com mais de 50 mil habitantes, sem uma gota d'água. Onde eu quero chegar, porque que hoje eu estou na vida pública. Naquele momento de absoluta colapso para a população de Brumado, o gerente da Magnesita da época, da Ilson Nogueira Tibo, sendo naquela época, apenas naquela época, a empresa Magnesita, uma empresa, de certa forma, uma empresa cidadã, ela entendeu que deveria colocar um técnico seu à disposição do prefeito de então para contribuir. E como eu tinha formação nessa área de mecânica dos fluidos e tudo mais, ele me colocou à disposição do prefeito para ajudar a solver o problema da falta d'água. Coincidentemente, naquela época, eu fazia parte do recém-criado Conselho de Cidadania de Brumado, que eu não sei há quanto anda hoje, o Conselho de Cidadania de Brumado. Fazia parte desse conselho, eu e várias diversas pessoas. Ora, esse conselho convidou a população de Brumado para se manifestar perante aquele colapso da falta d'água. Fomos para a rua, fizemos movimentos, tentei contribuir com a prefeitura na época, mas eu não senti nenhuma empatia por parte do gestor na época para a resolução do problema. E dessa forma, eu assisti uma cena no bairro Dr. Juraci, naquele tempo chamado Cavalhada, uma cena inusitada e que marcou bastante. Eu vi um caminhão-pipa, um dos poucos que atendia a população, com várias pessoas disputando com muita força
o registro que tinha no fundo do caminhão para encher seus baldes e latas, etc. Tal. E havia uma senhora, já idosa, muito idosa, encarquilhada, que como não tinha força para disputar junto ao registro, ela estava agachada debaixo do caminhão, que tinha vários vazamentos e pingava em vários locais, e ela colocou vários copos de 1 litro e um pequeno balde, onde ela coletava os pingos e jogava no balde para levar para casa. Aquela cena me chocou. Eu diria que aquela cena povoa os meus pesadelos até hoje. Naquele dia, eu tomei uma resolução de tentar realmente arregaçar as mangas e contribuir. Foi só aí, então, com essa motivação muito forte, que eu, então, resolvi, naquele dia, fazer alguma coisa, abraçar a vida pública, se necessário, e quando chegou no ano seguinte, eu me filiei a um partido, ao PL, o 22, cheguei a levar essa campanha com o nome de Homem da Barragem, Homem da Água, né? O slogan era Água é Vida. E começou por aí. Água é Vida, foi a primeira campanha nossa, não tive sucesso, não tivemos resultado positivo, passamos 4 anos fazendo uma catequese junto à população, tentei nesse intervalo criar uma faculdade em Brumado, convidei a professora Cássia em Salvador para se associar a mim e criamos FASEB, Faculdade Sertaneja de Brumado, faculdade que só tem um CNPJ e mais nada. Fica aqui na Tibúrcio Leite, número 70, no centro de Brumado. Nunca funcionou como faculdade. Por quê? Por que não funciona? Eu quis criá-la pensando assim, já que eu não consigo mudar pela política, que seria o meio mais rápido, vou tentar contribuir com a sociedade pelo meio mais eficaz, embora duradouro, embora demorado, que é a educação. Tentei criar uma faculdade em Brumado, nem que fosse particular, para contribuir com a mudança da cultura. E qual foi o meu desespero? Ao constatar, depois de algumas tentativas, não só na Bahia, como em Brasília, sobretudo em Salvador, quando a professora me disse assim, olha, Eduardo, o projeto que está sendo desenvolvido para a criação da faculdade enfrenta um problema muito grande. É que nos órgãos oficiais, sobretudo na Bahia, o papel não anda se não houver, o din-din na frente. E eu respondi, então eu não vou criar a faculdade. Eu não posso tentar contribuir para a mudança usando das mesmas armas. Como é que eu quero mudar uma sociedade que é apodrecida pela corrupção? Eu vou tentar mudá-la fazendo corrupção. Não se limpa um objeto que está sujo com a mão suja. Vai sujar mais ainda. Então, eu desisti da faculdade. Ela existe enquanto pessoa jurídica, mas nunca funcionou como faculdade. Porque ao longo dessa luta para a criação da faculdade, o tempo passou e chegou 2004 e eu me candidatei e fui eleito. Fui eleito em 2004, fui reeleito em 2008, né? Saí em 2012, voltei em 2017, né? Eleito em 16, governei 17, 18, 19 e 20, fui reeleito agora no ano passado, para esse último quadriênio. Enfim, é essa a minha trajetória política, onde o tema central sempre foi uma verdadeira obsessão pela educação. Ele trabalhou até 85, 84 anos. Ele ainda trabalhou no posto de saúde que estava no hospital. Aí se aposentou. Ele faleceu com 88 anos da Covid, né? Infelizmente não teve como evitar com todo o cuidado, com todas as restrições que a gente vinha tendo em casa, mas infelizmente foi uma coisa que a gente não sabe até hoje como é que chegou.
como está chegando em muitos lares também aí, que a gente não sabe como é que foi na verdade, né? E com relação à prefeitura, o amor que ele tinha pelo trabalho dele, que era um outro trabalho pela comunidade, diferente do que ele fazia na medicina, mas tão necessário quanto, né? O apoio, o desenvolvimento da cidade, as coisas que ele patrocinava, que vinham para cá, todas ele com a boa vontade dele como político, porque ele fazia tudo com muito amor, com muito carinho, com muita seriedade, né? Colocando tudo sempre em primeiro lugar, o município, as pessoas, principalmente as pessoas. E essa imagem que eu gostaria que as pessoas guardassem dele. Eu chego a dizer que o tripé que sustenta a nossa administração, que por sinal nesses 2 mandatos se chama Educar para Libertar, o tripé é, primeiro, educação, o segundo, educação, e o terceiro, educação. O primeiro, educação, é que eu entendo que educação é o único vetor capaz de transformar a sociedade para melhor. O segundo, educação, eu entendo como a saúde, a educação enquanto saúde pública de qualidade e gratuita. Porque ninguém doente aprende. Ou seja, eu volto na minha obsessão ao cuidar do segundo item enquanto saúde, eu volto à educação, porque ninguém doente aprende. E finalmente o terceiro item, a terceira vertente, educação enquanto infraestrutura, porque eu entendo, porque sem estrada, sem acessibilidade, você não chega nem ao posto de saúde e nem à escola. Então você precisa da infraestrutura. Então, interessante que os 3 temas redundam na palavra educação, que retorna a ela. É como diria o poeta, eu dormia e sonhava que a vida é alegria, que a vida fosse alegria. Acordei e vi que a vida é trabalho. Então, eu trabalhei e vi que o trabalho é alegria.